falar do Gonçalves Dias também é falar de duas... Bom, vou puxar uma sardinha aqui para a historiadora. De duas instituições muito do século XIX, interessantes e que fazem parte fundamental da própria obra e da vida do Gonçalves Dias, que é o IHGB e a ABL. Então, que, enfim, que naquele momento traduzem um pouco esses anseios, né, do imperador de formação da nação. E eu queria um pouco, André, eu vi uma entrevista sua que achei interessante na rádio da UFMG, ontem, para preparar essa, em que você falava um pouco desse, tanto do indianismo, do Gonçalves Dias dentro do romantismo, como do Gonçalves Dias etnógrafo, em que se alarga um pouco essa concepção do próprio Gonçalves Dias. Que fala um pouco disso. Olha, eu posso falar um pouquinho, mas acho que o Wilton vai completar melhor que eu, porque o Wilton é que é forte nos dados históricos, né, Wilton? Também por formação, né, como historiador. Mas eu queria lembrar uma coisa, Joana, que está ligada a tudo isso que a gente tem feito, o Wilton tem participado comigo e nós estamos tentando fazer não só a divulgação desse livro, né, mas também essa divulgação do poeta Gonçalves. Estranho, né, Wilton? Fala divulgação do poeta Gonçalves Dias como se ele precisasse de divulgação, né? Mas de discutir um pouco, de pelo menos colocar em discussão. Então, na semana passada, nós fizemos aqui no Rio de Janeiro, na UERJ, lá no Instituto de Letras da UERJ, a gente fez um pequeno evento que durou uma tarde inteira, em que a gente teve pessoas que discutiram aspectos da obra do Gonçalves Dias. E foi muito interessante. E é claro que entre os vários aspectos discutidos, subiram vários fatos ligados à vida do Gonçalves Dias e à atuação do Gonçalves Dias, não apenas como escritor, vamos colocar assim como... Mas isso que você está dizendo, que é a atuação do Gonçalves Dias junto, primeiro, né, por exemplo, como um intelectual que trabalhou, inclusive, amando do imperador, não só, né, que teve cargos ali, digamos, cargos no ensino, que teve cargo diplomático, né, que era isso que foi professor, né, Wilton? O Wilton lembrava, por exemplo, que o Gonçalves Dias foi o primeiro professor de história do Brasil, que existiu no Brasil, né, no Colégio Pedro II. Ou seja, então ele abre essa cadeira. Entre as várias coisas que a gente discutia, houve essa discussão sobre o aspecto que a gente poderia chamar de etnográfico, tanto da atuação do Gonçalves Dias, né, enquanto eu até usava assim, proto-etnógrafo, mas eu acho que ele já é o que a gente chama de um etnógrafo, né? Como também como que isso aparece na obra dele, inclusive na poesia. Talvez aquele aspecto de etnolinguística, sabe? Então, como é que vai aparecer o uso dos termos indígenas? Como é que vai aparecer a pesquisa que ele faz, propriamente dita, em todos os textos de viajantes, em todos os textos de outros tupinistas ou outras pessoas que se aproximaram já, né? Tanto no século XIX, mas antes mesmo, porque a gente já tem, né, estudos que são anteriores ao XIX, sobre os aspectos propriamente indígenas da cultura brasileira que se formava. A gente vai falando e a gente vai percebendo que os termos, a gente tem que usar os termos com cuidado hoje, inclusive para falar do século XIX. Mas no Gonçalves Dias, uma coisa que a gente deve lembrar sempre, ele estava muito atento a essas questões. Ele estava debatendo, o Wilton acabou de citar a polêmica dele com Varhagen, que era um cara que, digamos que estava no polo oposto, né, na discussão da questão indígena. Então, talvez o Gonçalves Dias seja, sim, o nosso poeta mais preocupado com essa questão. Ele não é apenas um poeta indianista, né? A gente fazer essa diferenciação, né, entre o indianista e aquele cara que já se preocupa com questões que virão a ser chamadas de questões indigenistas. Então, ele vai atuar também, inclusive na famosa viagem que ele faz pelo Rio Negro, que ficou, né, um relato dele que é interessantíssimo. Textos que ele escreveu sobre esse assunto, né, o famoso Brasil e a Oceania. E
É que é uma coisa maravilhosa, né? E principalmente para quem conhece, eu creio, né, as línguas indígenas, como elas se desenham no século XIX no Brasil, quer ler a poesia dele e perceber que você está ali frente a um poeta que conhecia um tanto, né, daquela questão. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, com um poeta, né, prosador como o José de Alencar, que também vai saber enveredar por uma literatura indianista de alto nível, há uma diferença que deve se marcar entre o aproveitamento do material indígena entre esses dois autores, por exemplo. Não estou diminuindo o Alencar aqui, estou tentando marcar essa diferença. E no caso do Gonçalves Dias, eu diria que essa diferença ela tende a ser de um conhecimento maior. E o conhecimento da questão indígena, da língua e da história indígena naquela altura do campeonato se dava muito por leitura, né? Muito mais do que depois, né, a antropologia vai chamar de trabalho de campo. Não é que ele não tenha tido chance de estar em situações de conhecimento de povos indígenas, mas aí é uma questão que paira, pelo menos para mim, se isso era uma demanda etnográfica ou não daquele momento. Essa é uma questão que fica. Mas eu queria passar a palavra também, Joana, para o Wilton falar um pouco desse dado histórico. Sim. Bom, o Gonçalves Dias tem um grande papel no IHGB, né? Ele foi admitido, para ser mais exato, no dia 14 de outubro de 1847, né? Super novinho. Mas ele vai ter um papel importante, sobretudo quando, a partir de dezembro de 49, o Pedro II passa a presidir as reuniões do IHGB. Ele vai presidir mais de 500 reuniões ao longo da segunda metade. E no primeiro dia que o Pedro II assumiu, foi ele que propôs ao Gonçalves Dias que fizesse uma comparação entre os indígenas brasileiros e os indígenas da Oceania. Isso é 49. O livro só vai ser publicado em 1867, se não me engano. Mas, além disso, ele tem várias memórias, tem um estudo efetivamente de campo, seja através dos livros, né, dos primeiros observadores do Brasil, mas, sobretudo, do campo. E aí se destaca o dicionário Tupi, né? Até o dicionário Tupi, o manuscrito, se não me engano, está no Real Gabinete de Português, lá no Rio de Janeiro, o manuscrito do livro. Então, e ele tem um outro vocabulário indígena. Então, esse trabalho efetivo é muito forte. E tem um famoso artigo de um professor, eu não vou lembrar o nome dele, mas que o tema indígena é o tema que ocupa mais espaço ao longo do segunda metade do século XIX na revista do IHGB. Ou seja, era uma questão efetiva, né, dos membros do IHGB pensar o problema do indianismo, do destino dos povos indígenas no Brasil. E o Gonçalves Dias é isso, ele vai além, né? Ele vai fazer muita pesquisa de base. E aí você tem o quê? Que depois ele passa a incorporar elementos da língua para o poema, e começa o quê? E começa a popularizar esses elementos. Né? E depois o Alencar vai aproveitar na prosa. Né? Então é importante entender isso. Eu gosto de bater muito nessa tecla. Então, vou repetir de novo. Quer dizer, o indianismo, a preocupação com os indígenas do Gonçalves Dias vai muito além da poesia. Vai muito além da poesia. Tá? Ele tem um papel, assim, em que ele defende isso várias vezes, né? Inclusive com essa discussão com o Van Hagen. O Van Hagen, só para não perder, ele em 50, ele publica um florilégio da literatura brasileira. Como ele era contra o indianismo, no prefácio ele escreve uma coisa mais ou menos assim: onde já se viu, fica cantando essa caterva de animais que invadiam as fazendas para comer os nossos antepassados. Então, perceba, ele tenta o quê? Criar uma antologia de literatura que se contraponha ao indianismo, que valorizaria
Então, você tem um debate de campo de representação aí na brincadeira. Esses debates que ocorriam no IHGB, o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, eles são super interessantes para a gente ver quanto que você mesmo falou, quanto era vivo e presente essa discussão na vida do dia a dia, do cotidiano, e como isso depois se reflete na obra e depois aparece para a gente como algo estabelecido e livre de debates. Mas esses são os debates mais interessantes para as pessoas, para os pesquisadores, para entender a obra dele, não é mesmo? E o legal é que o debate era feito na frente do imperador, né? Sim. Que encomendava coisas, inclusive. Ele encomendava coisas. Esse livro, Brasil Oceania, foi uma encomenda. E que às vezes ele mesmo não concordava, o Gonçalves Dias, com as encomendas, e deixava ele angustiado, chateado. Não, vou ter que fazer isso que ele pediu, e agora, não sei o que e tal. Então, esse mostra um personagem vivo. E aí eu ia perguntar para você... O Gonçalves Dias, ele tinha uma necessidade de independência no processo da criação. Vou contar outra anedota aqui. Como o Primeiro dos Cantos foi o primeiro livro, ficou famoso, sobretudo no caso do texto do Alexandre Herculano, né? O Segundo dos Cantos, um amigo do Gonçalves Dias articulou para o ministro da Fazenda, que era o... não vou lembrar o nome dele. Ele era liberal. Pagar o livro, né? Só que aí era um debate, né? Porque os caras achavam que ele ia pedir para o Gonçalves Dias dedicar Alves Branco, o ministro. Ia dedicar ao Alves Branco. Aí o Alves Branco ficou com vergonha e pediu para o Gonçalves Dias, ele pagaria o livro, mas para ele dedicar ou ao imperador, ou à irmã do imperador, tal. Aí o Gonçalves Dias ficou bravo, pegou o dinheiro e falou, não vou dedicar para ninguém. É o único livro sem dedicatório. É bom, tem. Porque aí você tem toda a discussão do lugar do intelectual, a dependência, o favor, para poder pagar, né? Porque ao contrário precisava pagar para publicar, né? Então, essa necessidade, sobretudo em relação à arte, de não ser dependente, isso é muito forte. Isso aparece em várias cartas, que ele toda hora bate nisso, né? Sim. Inclusive, tem uma frase que ele fala que enquanto a literatura brasileira for uma literatura de funcionário público, não pode dar certo. É ótima frase. Porque você não... Contemporânea essa frase. Exatamente, porque você não tem independência plena no processo de criação. Então, esse desprendimento, né, de apesar de estar ligado ao Estado, você questionar o Estado, é uma característica da obra do Gonçalves Dias. Tá? Interessante. Tá? É uma questão política, né?